Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Seguindo aqui no nosso módulo da parte de geometria analítica, dentro desse bloco eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as coordenadas do baricentro de um triângulo, fazendo então essa análise aqui no estudo da geometria analítica. Redes sociais estão na tela, quem quiser seguir Instagram e se inscrever no meu canal do YouTube, estão todos convidados. Moçada, está anotado para vocês aí que se eu tiver um triângulo ABC de vértices A de coordenadas XA, YA, B de coordenadas XB, YB e C de coordenadas XC e YC, que o baricentro, só lembrando, o baricentro é o ponto de encontro das medianas, o baricentro do triângulo ABC vai ter coordenadas XA mais XB mais XC dividido por 3, YA mais YB mais YC dividido por 3. O que a gente vai precisar aqui então de maneira muito objetiva é basicamente isso, né? E a gente deixa indicado aqui como X índice G, porque a gente trata o baricentro de um triângulo como se fosse o ponto de gravidade do triângulo, né? O ponto de equilíbrio do triângulo. Então, em algumas situações, a gente pode ter que fazer o cálculo das coordenadas desse ponto, desse baricentro. De maneira geral, o que você faz? Se eu tenho ali os 3 vértices do triângulo, para descobrir o ponto de equilíbrio, o ponto de gravidade, o baricentro do triângulo, você vai somar essas 3 coordenadas x e vai dividir por 3. E vai somar também as 3 coordenadas y e vai dividir por 3, ok? Demonstrações aqui, usando conceitos aí da geometria plana, que vai nos conduzir então para esses resultados que a gente vai trabalhar aqui de maneira direta. Então está anotado para vocês aí a fórmula e bora para cá. Vamos treinar um pouquinho, pedindo para achar então as coordenadas do baricentro do triângulo ABC nos casos. Meu ponto A de coordenadas menos 4 e 2, meu ponto B de coordenadas 5 e menos 1, meu ponto C de coordenadas 8 e 14. Então essa que está aqui já é uma situação daquela que eu estou te falando, né? É claro, você pode ir para o desenho? Pode. Vai lá desenhar o triângulo de coordenadas menos 4 e 2, o ponto B de coordenadas 5 e menos 1, o ponto C de coordenadas 8 e 14. Vai traçar lá as medianas, o segmento AB, segmento BC, segmento AC. Pode encontrar, né, o ponto de encontro, o baricentro, a gente sabe que ele acaba dividindo essas medianas na razão de 1 para 2. Então tem toda aquela história. E aí, a partir disso, você poderia chegar lá nas coordenadas do baricentro. Só que aí, é o que eu estou colocando, para você não ter que partir por todo esse processo, depois que se demonstra, o que na prática a gente acaba tendo é isso, olha, que o ponto de gravidade, o baricentro, vai ter x igual a, soma todos esses x e divide por 3. Pega o menos 4, vai somar com 5, vai somar com 8 e vai dividir por 3. Pega o y do baricentro, vai ser a soma ali de todos os y. Então pega o 2, pega o menos 1 e o 14. 2, o menos 1 e o 14, e bora dividir isso aqui por 3. Então, ó, o menos 4, se você for somar com 5, vai ter que dar 1. 1, se você for somar com 8, vai dar 9. 9, se você for dividir por 3, vai ter que dar 3. Então, o meu x aí do baricentro é 3. E o y, 2 menos 1 dá 1, 1 mais 15, desculpa, 1 mais 14 dá 15. 15 dividido por 3 vai ter que dar 5. Então, as coordenadas do baricentro seriam essas aí, olha. O ponto de coordenadas 3 e 5. Perfeito? Somei todos os valores de x, dividi por 3. Somei todos os valores de y e dividi por 3. Menos 4 mais 5, 1. 1 mais 8, 9. 9 por 3, 3. 2 menos 1, 1. 1 mais 14, 15. 15 por 3, 5. B. Ponto A de coordenadas 3 meios e menos 1. Ponto B de coordenadas 7 meios e 1 meio. Ponto C de coordenadas 5 meios e 4. Então, bora aqui para o cálculo do x desse baricentro. Some todos os valores de x. 3 meios mais 7 meios, mais 5 meios, e depois você pega isso tudo e divide por 3. E pega o y aí desse baricentro, que tem que ser menos 1, mais 1 meio, mais 4. Tudo isso que está aqui, dividido por 3, ok? Se você for somar aí 3 meios mais 7 meios mais 5 meios, 3 mais 7 vai ter que dar 10, 10 com 5 vai ter que dar 15. Então a gente fica aqui, olha, com 15 meios
dividido por 3, que acaba sendo a mesma coisa que 15 meios vezes 1/3, ok? Já que eu tenho que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, 15 meios vezes 1/3, a gente acabaria chegando em 15 sextos, que se quiser eu já posso simplificar aqui de uma vez. Olha, 15 por 3 vai ter que dar 5, 3 por 3 vai ter que dar 1. E a gente acaba chegando aqui então a 5 meios, ok? No y, trabalho aqui com o 2 como se fosse o meu denominador comum, e aí eu venho, olha, 2, se eu for dividir por 1 vai dar 2, 2 vezes menos 1 vai ter que dar menos 2, 2 dividido por 2 vai ter que dar 1, 1 vezes 1 vai ter que dar 1, 2 dividido por 1 vai ter que dar 2, 2 vezes 4 vai ter que dar 8, e a gente fica aqui então, olha, com menos 2 mais 1 mais 8 sobre 2, tudo isso dividido por 3. Meu numerador então, me ajuda aí, me ajuda aí. Menos 2 somado com 1 somado com 8 vai ficar menos 2 somado com 9, menos 2 somado com 9 vai ter que dar 7, e aí 7 sobre 2 dividido por 1/3. Então eu vou ficar com 7 sobre 2 vezes, aliás, eu falei dividido por 1/3, não, né? Dividido por 3, mas já pensando que a gente vai ter que multiplicar pelo inverso, ou seja, eu vou ter que multiplicar por 1/3. Cheguei aqui então a 7 sextos, ok? Então essas aqui seriam as coordenadas aí do baricentro, que ele pode simplesmente pedir como isso. Determine as coordenadas aí do ponto de encontro das medianas do triângulo ABC. Então se ele falar do ponto de encontro das medianas, a gente está falando do baricentro, cujas coordenadas então seriam essas aí, olha, 5 meios e 7 sextos. Perfeito? Deixa eu só conferir aqui se todas as continhas estão certas. 3 meios mais 7 meios mais 5 meios. Tudo isso dividido por 3, chegamos a 5 meios, perfeito? Menos 1 mais 1 meio mais 4, isso aqui acaba dando 7 meios, e dividido por 3, chegamos então a 7 sextos, show de bola, coisa linda. Aí ele pode virar e falar, por exemplo, que o baricentro acaba ficando localizado no primeiro quadrante do plano cartesiano, tá perfeito. Como ele é um ponto aqui que tem tanto x quanto y positivos, é correto eu dizer que o baricentro é um ponto que fica localizado no primeiro quadrante, por exemplo, do plano cartesiano, ok? Show de bola. Dá uma olhadinha nesse outro exemplo, onde a gente meio que inverte um pouquinho a situação. Eu coloco para vocês que A, B e C são os vértices de um triângulo e que G é o seu baricentro. E aí eu peço então para você determinar aqui nesse primeiro exemplo o seguinte: eu dei o valor do A, dei o valor do B, dei o valor do C, aliás, dei o valor do A, dei o valor do B, dei o baricentro e peço para você descobrir então qual seria a coordenada do ponto C. Como o C é um dos vértices do triângulo, então vou deixar indicado aqui, olha, esse meu ponto C como se ele tivesse coordenadas x e y. E aí então a gente sabe que o x do ponto de gravidade, ele vai ter que ser a média das 3 coordenadas x. Ok? E o y do meu ponto de gravidade acaba sendo a média dos meus 3 valores de y. YA mais YB mais YC dividido por 3. Bem, então eu já sei qual que é o x do meu ponto de gravidade, do meu baricentro, que é o 2/3. Então eu vou deixar indicado que 2/3 acaba sendo igual a XA, meu XA foi o menos 5, XB foi o 5, mais o meu XC, que é o que eu vou tentar encontrar, ok? Então vou até melhorar aqui, ó, vou deixar indicado que o meu ponto C, ele vai ter coordenadas X índice C, Y índice C. Então tudo isso dividido por 3, ok? Chegamos aqui então a 2/3, que acaba ficando igual a x índice C sobre 3, logo o meu x do ponto C acaba sendo 2, certo? Esse menos 5 mais 5 daria 0, 0 mais o x do C é o próprio x, como os denominadores aqui são iguais a 3, basta igualar os numeradores, o x aí do centro é igual a 2. Y do baricentro, y do ponto de gravidade do triângulo, é 1/3. Então, 1/3 acaba sendo o y do meu ponto A. Y do meu ponto A foi menos 3. Y do meu ponto B.
foi menos 1, mais o y do meu ponto C. Tudo isso eu vou pegar e vou dividir por 3. Daqui então a gente vai acabar tendo 1 sobre 3, já nem precisa ficar carregando mais o denominador 3, porque ele acaba sendo comum aos dois membros da equação. Mas para quem colocou, ficou 1/3 igual a menos 4 mais o y de C sobre 3. Daí então, como esse 3 é um denominador comum, basta igualar simplesmente o que a gente tem ali nos numeradores. Menos 4 mais y, índice C, tudo isso tem que ser igual a 1, logo o y do ponto C é 1 mais 4, e assim o y do meu ponto C teria que ser igual a 5. Chegamos então aqui à resposta que a gente tinha pedido aí. Olha, meu ponto C acaba tendo coordenadas 2 e 5. Então, se você agora for dar uma conferida, por exemplo, ó, pega o x do A, que foi menos 5, junta com o x do B, que foi 5, junta com o x do C, que foi 2. Essa soma vai dar 2, 2 sobre 3 acaba dando os 2/3 que nós tínhamos aqui. Agora pega lá o y, pega o menos 3, que foi o y do A, junta com o menos 1, que foi o y do B, e junta com o 5, que foi o y do C. Somando isso tudo vai ter que dar 1. E como a gente tinha que dividir por 3, a gente ia chegar aqui no 1/3 que eu tinha deixado indicado. Ok? Letra A, então, está feita. Passemos à próxima, onde o raciocínio é semelhante, tá? A diferença aqui é que agora eu omiti as coordenadas do ponto B, mas é uma linha de raciocínio semelhante para a gente dar uma reforçada. Então eu vou colocar aqui o meu ponto B como se ele tivesse coordenadas xb, yb. Bom, a gente sabe que o x do baricentro é 4/3. Então esse 4/3 acaba tendo que ser igual a 1 sobre 2, que é o x de A, mais o x do B, mais o x do C, que é 1. Só que tudo isso eu vou ter que pegar e dividir por 3. Então tá claro o que eu fiz? Ó, x do meu ponto C, 4/3, ele acaba sendo o x do A, mais o x do B, mais o x do C. 1/2 mais o x do B mais 1, tudo isso dividido por 3. Bom, aqui já vou, para não ficar carregando muito a resolução, ó, como esses denominadores aqui são iguais, eu posso trabalhar só com o meu numerador. Então eu ficaria com isso daqui, ó. 4, que é igual a 1/2 mais 1. 1/2, moçada, é meio. Meio, se eu for somar com 1, vai ter que dar 1/2. O 1/2, escrito como fração, é como se fosse o 3/2, perfeito? Então vou deixar indicado, olha, aqui 4 vai ter que ficar igual a 3/2 mais o meu x do B. Agora é deixar a letra para um lado e o número para o outro. Vou passar esse 3/2 para cá subtraindo. E aí eu ficaria então com 4 menos 3/2, que é igual aí ao x do B, de onde a gente vai concluir então que o x do B é 3/2 é 1/2. Então se eu faço 4 menos 1/2, eu acabo encontrando 2/2, desculpa, 2/2, e o 2/2 é como se fosse 5/2, perfeito? Para quem montou a conta, 4 menos 3/2, ia trabalhar com o denominador comum, que é o 2, 2 dividido por 1 ia dar 2, 2 vezes 4 ia dar 8, 2 por 2 ia dar 1, 1 vezes 3 ia dar 3, 8 menos 3, 5, 5/2, foi o valor que a gente deixou indicado ali, fechado? E o nosso y do ponto de gravidade, meu y do baricentro. O y do baricentro foi 1/3, então eu vou colocar aqui 1/3, acaba ficando igual a, pega o x do meu ponto A, junta com, desculpa, o x não, o y, pega o y do meu ponto A, junta com o y do meu ponto B, junta com o y do meu ponto C. Divida tudo isso que está aí por 3. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, y do meu ponto A, menos 3/2, mais o y do meu ponto B, mais o y do meu ponto C, que foi 5/2. Tudo isso dividido por 3, ok? Como os denominadores aqui são iguais, esse denominador já não faz mais diferença, então eu vou ficar com 1, que é igual a
O menos 3 meios, se você for juntar com 5 meios, acaba dando 2 meios. 5 menos 3 vai dar 2, a gente fica com 2 sobre 2. 2 sobre 2 acaba sendo 1. Então a gente fica com 1 mais o y do meu ponto B, que nesse caso aqui vai ter que ser 0, ok? 1 menos 1 daria 0, o y do ponto B então é 0. E aqui nós temos então a resposta aí para o que tinha sido solicitado. Se o ponto de coordenadas 4/3 e 1/3 fosse o baricentro do triângulo de vértices A, C e esse B, o ponto B então teria que ter coordenadas 5 meios e 0. Eu posso dizer então que esse meu ponto B, ele acaba pertencendo, por exemplo, ao primeiro quadrante, ao segundo quadrante, terceiro ou quarto? Não. Como ele é um ponto que tem y igual a 0, ele acaba pertencendo ao eixo x. Então esse daqui é um ponto, o ponto B, por exemplo, é um ponto que estaria marcado exatamente sobre o eixo x. Então só conferindo, 1 meio do x de A, mais 5 meios do x de B, mais 1 do x de C, essa soma dá 4. Como eu teria que dividir isso por 3, 4 sobre 3 daria o 4/3. Se eu pegar o menos 3 meios, que foi o y de A, juntar com o y de B, que foi o 0, juntar com o y de C, que foi 5 meios, somando isso tudo a gente chega em 1. 1 sobre 3 acabaria dando 1/3, que era o g aí, ou era o x do meu ponto que representa o baricentro, ok? Show de bola, maravilha, moçada. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse bloco, onde trouxe para vocês aí informações a respeito da forma de se calcular as coordenadas do baricentro de um triângulo. Essa análise, então, dentro desse módulo que a gente está fazendo aqui de geometria analítica. Conseguiu me entender? Espero que sim. Teve dúvida? Volte aí, acompanhe comigo, veja se a dúvida, onde que está. Porque de baricentro, a coisa é muito automática, né? Se pintou alguma dúvida, algum erro, muito provavelmente nos cálculos aí da matemática básica, que é onde a gente não pode vacilar. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!